Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a marcação a mercado e a possibilidade, aliás, eu diria a realidade de ganhos de quase 30% em apenas 12 meses. É isso mesmo, rentabilidade no Tesouro Direto. Quais são esses títulos que mais renderam? No último mês, no penúltimo, em 12 meses, em um ano, enfim, um resumão para que você se mantenha sempre bem informado. Vini Invest, o canal que investe em você. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre as melhores rentabilidades nos títulos pré-fixados principais. Veja aí, nessa sua tabela você tem a rentabilidade de novembro, que foi o último mês fechado do Tesouro Direto, o penúltimo, que é outubro, desde o ano de 2023. Nesse caso, a simulação seria com uma compra no primeiro dia útil e a venda no último dia útil de novembro, e também agora dos últimos 12 meses, considerando então esse intervalo de 22 para 23. Aí na sua tela você tem os 4 pré-fixados que faltam aí no Tesouro Direto: 2024, 25, 26 e 29. Lembrando que nem todos eles estão disponíveis para você comprar, só os 2 últimos. Vini, por que o Tesouro traz isso? Porque tem pessoas que compraram e que podem querer vender antes do vencimento. O que eu quero te mostrar com essa tabela? Repara aí o 2029. Olha em novembro, 3% somente no mês de novembro. Em 2023, 23%. Estamos falando aí de um ganho na marcação a mercado de alguém que comprou no primeiro dia de janeiro e venderia aí nesse dia, então, no último dia útil de novembro. 23%, mais de 2% ao mês. E em 12 meses, olha essa última coluna, quase 30% em apenas 12 meses. Quando eu digo que o ciclo da renda fixa não acabou, são por essas informações. Quando é que estava a taxa nessa data? O primeiro dia útil de 2023, a taxa estava 13,07. E agora, quando eu pesquisei, então, no último dia de novembro, 10,62. Foi isso, então, que gerou esse ganho na marcação de mercado. Você compra com a taxa alta e vende com a taxa lá embaixo. Ou então, leva até o vencimento. Você repara também que o vencimento de 2029 e 2026 foram os 2 que trouxeram melhor rentabilidade. Então, no médio prazo, é o que eu falo para você. Marcação a mercado deve ser consequência, mas para o longo prazo. Vamos olhar agora outros títulos. Vamos falar dos pré-fixados com juros semestrais. O que você pode reparar aí? Uma semelhança com o pré-fixado principal. Qual a semelhança? Os títulos mais longos rendendo mais. Veja o 2033, rendendo 26%. Vini, mas ele é mais longo, mas está rendendo menos do que o pré-fixado principal 2029. É exatamente isso. Via de regra, melhor título para você ter marcação a mercado são os títulos principais de vencimentos longos. Como esse título paga juros semestrais, a tendência é que ele não seja tão bom quanto o pré-fixado principal. Mas veja que tanto em 12 meses como em 2023, ele rendeu 22%, nos 2 casos acima de 20%. E em novembro, 3,82%. Da mesma forma, lá no dia 2 de janeiro, a taxa estava 12,95%, um pouquinho mais baixo do que o pré-fixado 2029 principal. E na data de fechamento do mês, estava 10,85%. Então, novamente, o que nós estamos observando aqui é a maior rentabilidade desses títulos. Aliás, aqui tem uma tradução que não está legal. É maior rentabilidade e não menor nesse período. Lembre, marcação a mercado, você precisa de tempo. Não adianta ficar agoniado aí para querer realizar. E no final desse vídeo, eu vou te dizer se eu venderia ou não um título desse. Antes, dá aquele super like, porque aqui é informação de qualidade para você ver que no Tesouro Direto os ganhos podem ser elevadíssimos, desde que você saiba o momento certo de comprar e também de vender. E eu estou sempre aqui para poder te ajudar. Vamos falar agora dos IPCAs principais.
Trazendo aí para sua tela, você verifica que o 2045 estava com a taxa de 6,24. Eu não sei se você fez compra com taxas boas, mas eu peguei taxa acima de 6%. E no clube de membros, aliás, lá nos alunos, no grupo exclusivo de alunos do Telegram, eu avisei que estava comprando. Tá aí para você, 6,24 no dia 2 de janeiro. E a taxa, no momento que eu gravo esse vídeo, está 5,72. Vini, a taxa está ruim? Ainda não está ruim. Ela não está tão excelente quanto esteve no início do ano. Mas para quem quer levar para o longo prazo e saber aguardar aí o momento para realizar a marcação a mercado, eu continuo dizendo, a taxa está boa, não está naqueles melhores momentos. Você verifica que nesse caso, o 2045, a rentabilidade foi menor do que os pré-fixados. E aí você me pergunta, Vini, por quê? E a explicação são duas questões. A primeira delas, você pode verificar que a queda da taxa não foi tão intensa como a queda do pré-fixado. Saiu de 6,24 para 5,72. Em outras palavras, o IPCA não caiu tanto a taxa quanto caiu a do pré-fixado. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que a rentabilidade do pré-fixado é baseado exclusivamente na taxa, enquanto do IPCA tem a taxa e tem a inflação. Agora, por outro lado, isso pode ser um indicativo de que a inflação no Brasil não vai cair tão rapidamente assim, porque essa taxa permanece uma taxa historicamente alta então. Então entenda aí como é que funciona. O pré-fixado é mais volátil. Se tivéssemos um pré-fixado com vencimento em 2045, ele seria uma explosão na marcação a mercado. Nós não temos, mas você verifica aí que o ganho do pré-fixado 29 foi maior do que o PCA 2045 por essas duas razões que eu já te expliquei. Agora, um fato curioso aí nos IPCAs principais é que no mês de novembro a melhor rentabilidade foi do 2035. Em outras palavras, a taxa caiu mais no meio da curva que nós chamamos. Aliás, caiu mais, veja, no 2029. A rentabilidade dos títulos mais curtos foi maior do que a rentabilidade dos títulos mais longos. Esse dado é bem interessante, porque mostra que ainda tem espaço para cair a taxa dos títulos longos, 2045 e 2035. Em outras palavras, a oportunidade não foi embora. Continuando agora, vamos falar do IPCA com juros semestrais. Veja aí as taxas que você está tendo. 14,57 foi a rentabilidade em 2023 e 14,74 em 12 meses. Olha, para um título que paga juros semestrais, a rentabilidade é excelente, porque eu posso te dizer que a finalidade desse tipo de título não deve ser ganho na marcação a mercado, porque você recebe um cupom a cada 6 meses e esse cupom de juros semestrais, via de regra, prejudica muito a sua rentabilidade para a marcação a mercado. Mas de igual forma tá aí, a melhor rentabilidade foi o 2055. Só que repare que não houve muita diferença para o 2050, para o 2045. Em outras palavras, não houve uma mudança muito intensa assim em termos de taxa para essa variação em torno de 10 anos. Continuando, vamos falar dos Educa Mais para você aqui que tem interesse nesse título. Lembrando, os Tesouros Educa Mais foram lançados ao longo de 2023. Por essa razão, não tem rentabilidade em 2023 e nem em 12 meses. No mês de outubro, nós tivemos aí taxas negativas. Já em novembro, voltaram a ficar positivas. Eu marquei o 2040 em negrito para te mostrar que ele rendeu melhor que o 2041. Só que veja o 2026, 1,07%. Ou seja, os vencimentos mais curtos começam a render bem sem grande volatilidade. É isso que essa informação quer trazer para você. Quanto mais curto o vencimento, como não deve ter grande volatilidade, deve pagar uma rentabilidade interessante para quem não quer correr grandes riscos aí no curto prazo. Continuando, vamos falar agora do Renda Mais. Da mesma forma, é um título que não foi lançado antes de 2023, por isso que você não tem aí as rentabilidades. Vini, mas nesse caso está tudo negativo. É isso mesmo, todos os títulos estão bastante negativos,
principalmente aí os títulos mais longos. Por que isso aconteceu? Porque, novamente, não houve ainda uma queda de taxas que trouxesse uma rentabilidade positiva. Só que eu lembro a você que o 2065, ele não é vencimento em 2065, ele vai vencer em dezembro de 2084. Ele começa a pagar a primeira parcela em janeiro de 2065, mas a última é só em 2084, em dezembro. Então veja que o vencimento é muito mais longo. Como não houve queda de taxa nesses títulos mais longos, você está vendo aí uma rentabilidade muito negativa. Mas Vini, o 2030 também é a mesma regra, começa a pagar em 2030, mas o vencimento vai ser lá em 2050. Então é um título com um vencimento longo. Por essas razões é que ele está aí com essa rentabilidade negativa. E o tradicionalíssimo Tesouro Selic, que já está aí na sua tela, rendendo em 2023 todos os títulos acima de 12% ao longo desse ano. E em 12 meses, acima de 13%. É aquele reloginho. Taxa Selic alta traz retorno interessante para o Tesouro Selic. As variações que aconteceram entre os títulos foram mínimas em função daquele componente prefixado, aquela taxinha mínima que tem no comparativo desses títulos. Mas quando você olha a rentabilidade histórica, praticamente sem grandes variações. E aí fica a pergunta, quais foram os melhores títulos no mês, 2 meses atrás, em 2023 e em 12 meses? Eu vou te falar, só que antes eu quero te fazer um convite. Você quer realmente aprender a investir e conhecer as melhores taxas e os melhores preços? Olha, eu vou te dar uma dica. Entre para o clube de membros para ter acesso a esse painel do Tesouro Direto. Lá você tem a taxa média aí à sua esquerda, a mediana, os melhores quartis, os melhores DCIs, os gráficos das taxas médias, mês a mês, título a título, as variações diárias das taxas. Você tem também o preço para você saber, tá caro, tá barato, e você pode fazer o filtro do jeito que você quiser, pelo período que você desejar. Entre para o clube de membros, amigo pleno ou amigo consultor, e aí você vai ter acesso a esse painel. Vamos lá, para finalizar, mês de novembro, quem trouxe a melhor rentabilidade? Pré-fixado com juros semestrais, 3,82%, é isso mesmo, 3,82% em um único mês. Em outubro, qual foi? Foi o Tesouro Selic, 2024 e 2025, trouxe 1%. Por que foi o Tesouro Selic? Porque não tivemos uma queda tão forte assim de taxas como estamos vendo no mês de novembro que se encerrou. Por isso, o Tesouro Selic rendeu bem. Em 2023, qual foi o melhor título? Novamente, o pré-fixado. Só que nesse caso, o pré-fixado 2029, com 23,51%. De janeiro a novembro, veja, bem mais de 1% ao mês, quase 2% ao mês nesse período. Agora, em 12 meses, aí sim, mais de 2% ao mês. Pré-fixado 2029, 27,47% de rentabilidade. Pré-fixados trazendo grandes ganhos na marcação a mercado, no curto prazo. Agora, se você quer olhar para o longo prazo ou para o médio prazo, volto a dizer, fique de olho no IPCA, principalmente os vencimentos mais longos. E se realmente você quer entender o momento certo, não perca tempo. Entre para o clube de membros e esse painel diferenciado vai estar à disposição para você. Atualização diária, de forma automática, todos os títulos e todos os vencimentos. É muita vantagem para você entrar para o amigo pleno e para o amigo consultor. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem bastante esse início do mês de dezembro. Um abraço e até o próximo vídeo.